Muito bem, esse vídeo é uma continuação do vídeo anterior, que a gente chamou de circuito RLC. Novamente, nós estudamos as EDO linear de segunda ordem com coeficientes constantes e homogênea. Até para lembrar o nome certinho, que coisa comprida. Linear de segunda ordem, derivada da segunda, linear, coeficientes constantes homogêneos. Como que ela é? A, y2 mais b, y' mais cy igual a zero. Homogênea vem do fato de ser zero. Então, nós estudamos isso aqui, está totalmente resolvido esse problema, totalmente. Você monta a equação característica, AM2 mais BM mais C igual a zero, chama equação característica, e aí você tem três casos, duas raízes, uma raiz e duas raízes complexas. Totalmente resolvido. Nós sabemos fazer qualquer equação linear de segunda ordem, coeficientes constantes. No vídeo passado, eu tirei a palavra homogêneo. E aí eu pus um número aqui. Então, eu quero discutir esse caso novamente. E para um pouquinho mais. Por quê? Porque a aplicação, talvez a mais importante dessas equações diferenciais, é o circuito RLC. O circuito RLC, você tem uma resistência, você tem um indutor e você tem um capacitor. E aqui eu vou pôr uma chavinha aqui. Esse é o circuito, isso aqui é o circuito RLC. Não precisa saber muito, nada de eletricidade, mas a eletricidade está governando a nossa vida. Agora, a eletrificação, o futuro agora, com o carro elétrico, a eletrificação é dominante na nossa vida. E toda vez que você tem corrente elétrica, está valendo isso aqui. Aqui é a resistência, aqui é o indutor, aqui é o capacitor. Quando você fechar a chavinha, vai circular uma corrente I de T. E esse sistema aqui é governado pela equação diferencial L d2i dt2. I é função do tempo. Aqui eu não estou pondo a variável. I é a mesma coisa do y. A gente usava o y como y de x. Assim, y duas linhas é a mesma coisa que y duas linhas de x. Então, d2 dt2 de i é a mesma coisa que o i duas linhas de t. Então, a variável que eu tenho. Então, L d2 de t. Mais R di dt mais 1 sobre c i igual a zero. 1 sobre c i igual a zero. Essa é a equação. Exatamente a mesma coisa que a nossa. A e L, y duas linhas, mais R, y linha, mais 1 sobre c, y igual a zero. Sabemos resolver totalmente. Observe que aqui não tem fonte de tensão. Esse circuito aqui, ele não está ligado na tomada nem na bateria. Ué, mas tem corrente? Tem. Por isso que você muitas vezes vai abrir um aparelho eletrônico e fala assim, não, só um técnico pode abrir. Por quê? Porque tem carga no capacitor.
Se tiver carga no seu capacitor, quando você fechar essa chavinha aqui, corre corrente. Então, mesmo um aparelho eletrônico totalmente desligado da rede, ele tem carga, ele pode ter corrente elétrica ali. Então, é perigoso você mexer num aparelho elétrico, porque tem uma coisa chamada capacitor que armazena energia. E quando você fecha a chavinha, essa energia vira corrente e circula aqui. Você pode levar um choque. Então, por isso que a gente... Muito bem. Aí, no vídeo passado, eu analisei o caso em que você liga esse circuito na bateria. Aí na bateria, a anotação de bateria, assim, você põe um risquinho aqui, outro menor, isso aqui é uma bateria. Uma bateria é a bateria usual, ela tem a tensão dela é constante, por exemplo, 12 volts, bateria de carro. O carro, a bateria de 12 volts, a bateria do celular é 2 volts, uma pilha 1,5 volt. Então você põe uma pilha, uma bateria. O que que acontece? Aqui, eu vou chamar isso aqui de V. Você aplica a lei de Kirchhoff, para quem sabe eletricidade, e faz a volta do circuito aqui. Isso aqui passa a ser V. Eu chamei no vídeo de D, um número. Então você passa assim. Então nós analisamos no vídeo anterior, está muito bem feitinho lá esse fato. Está resolvido. Aí no fim do vídeo eu falo, mas a situação mais comum não é ligar na bateria. A situação mais comum é ligar na tomada. Essa é a situação mais comum, você pega a tomada e liga na tomada lá, pega o plug e liga na tomada. Quando você liga na tomada, aqui não é mais constante. Aqui a notação é uma bolinha, aqui é uma tensão que depende do tempo. Então aqui passa a depender do tempo. Então aqui a gente chama a variável de x. Então, seria dependendo da função g de x, aqui do tempo. Só para ficar na mesma. Então, estamos rediscutindo esse problema. Bem, primeira observação. Isto não se encontra no nosso livro. O nosso livro só trata de equações homogêneas. Quando aparece uma função aqui, o livro não trata desse assunto. Então vai ter esse vídeo, eu também vou escrever uma notinha. Nós estamos vendo só o comecinho disso, não tem muito problema. Então, essa equação as equações não homogêneas. E eu quero aplicar no circuito RLC, certo? Porque a motivação é o circuito RLC. Eu acho que um curso de ADO, que você, vamos andar um pouquinho, pelo menos entender quando você põe uma corrente alternada aqui. Qual a corrente alternada que você põe aqui? Aqui você não põe qualquer corrente alternada. Nós não vamos mexer com coisas mais complicadas na frente, quando for trabalhar com série de Fourier. Então, eu tive pensando, falei, não, nós temos que trabalhar com isso aqui, já preparando para trabalhar com as equações diferenciais parciais. Qual que é a fonte? A fonte é uma corrente alternada, e a corrente alternada é uma senoide ou uma cossenoide. Então isso aqui é uma tensão, por exemplo, 127, 240 volts, certo? Vamos pôr assim, 240, não é 240, mas 240 seno de ômega t, por exemplo. Esse ômega aqui depende da frequência da rede. A nossa rede é de 60 Hz. Nos Estados Unidos, a rede é de 50 Hz. Então, nos Estados Unidos, esse ômega é diferente do nosso. Então, isso aqui é a frequência. É quanto que o seno vai oscilar. Nós vamos precisar muito, muito, muito de trigonometria quando trabalhar com série de Fourier. Série de Fourier só trabalha com senos e cossenos. Mas não é seno de x. É seno de 10x, 15x, 40x. Seno de ômega t. Então, aqui vai aparecer uma senoide. Então,
ou em função do x, vai aparecer uma senoide aqui. Então, não tem muita escapatória. Nós temos que estudar esse caso não homogêneo, certo? Então, essa aqui é a ideia final é que, se vocês precisarem, vocês vão entender o circuito RLC com corrente alternada. É isso que eu quero avançar um pouco nesse caso aqui. Então, vamos pensar uma função, vamos pensar a y2' mais by' mais cy igual a, olha aqui, h de x. Mudou. Então, isso aqui é não homogêneo. Eu vou enfatizar o que eu falei no vídeo passado, só que agora eu vou fazer na forma de um teorema. Suponha y1 de x e y2 de x soluções. Quer dizer que se eu pegar essa função, jogar aqui, dá certinho, dá h de x igual a h de x. Se eu pegar essa função, jogar aqui, dá certinho. Eu encontrei duas soluções. Seja, aqui não confundir com os nomes, L de x, a diferença das duas. Certo? Vamos pegar a diferença, ok? Agora, eu vou pegar e jogar essa função na equação diferencial aqui. Vamos jogar essa função aqui. A, L duas vezes de x, mais B, L' de x. Aqui eu estou enfatizando a variável. Aqui eu não pus a variável, aqui eu estou pondo a variável, para vocês lembrarem aqui a variável. Mais CL de x. Eu coloquei esta função aqui nessa equação diferencial. E vamos continuar fazendo essa conta. O que dá isso? Isso aqui dá A, parênteses. O que é a derivada segunda do L? É a derivada segunda desse menos a derivada segunda desse. Então, isso aqui é y1, duas linhas de x, menos y2, duas linhas de x. Mais B. O que é a derivada primeira do L? É a derivada desse, menos a derivada desse. Mais C vezes o L. Quem que é o L? É o y1 de x, menos o y2 de x. Então, isto é igual a isto, que é igual a isto, que é igual. Então, nós temos isso aqui. Não é meio complicado? Não é complicado. Agora, nós vamos distribuir essa conta. Eu vou multiplicar esse aqui, esse aqui, esse aqui e juntar tudo que tem y1 e juntar tudo que tem y2. Então, vai ficar A, y duas linhas, esse, mais B, y', mais C, y1 de x. Juntei tudo que tem y1. Agora vamos juntar os que tem y2. A, y2, duas linhas de x, mais B, y2 linhas de x, mais C, y2 de x. Juntei todo mundo. Agora eu uso o fato que isso daqui é solução desta EDO. Supõe y1 e y2 soluções da EDO. Esta EDO aqui, ó. Portanto, se eu ponho o y1 aqui, o y1, isso aqui é solução. Portanto, essa conta aqui tem que dar h de x. Portanto, esse pedaço aqui dá h de x. Certo? Tem um erro aqui. Quando eu multiplico o A aqui, fica um negativo, um negativo, um negativo. Então, aqui eu ponho o negativo em evidência, menos, tem um parêntese aqui, porque todo mundo estava com negativo quando tem y2.
Então, isso aqui dá h de x menos, e esse pedaço de cá, isso aqui também é solução. Se ele é solução, quando você coloca na equação, dá h de x, porque é solução, dá h de x. H de x menos h de x, zero. Portanto, essa função aqui satisfaz essa equação aqui, L igual a zero. Certo? Então, vou apagar aqui para concluir. Então, deu zero, certo? Vou apagar aqui. Continuando, o problema do quadro ser pequeno. O que a gente viu? Se isso daqui, então, o que a gente acabou de ver? Que quando eu substituo aqui, isso aqui dá quanto? Zero. Logo, L de x é solução da homogênea. É solução da homogênea. E eu sei fazer a homogênea. Certo? É solução da homogênea. Então, observe assim, se eu tenho duas soluções quaisquer desta complicada aqui, a diferença das duas é igual a uma solução da homogênea. E a homogênea eu sei fazer. Portanto, eu vou pegar esse y2 e passar para cá. y2 de x é igual a L de x mais o y1 de x. Observe que esta eu conheço. Se eu conhecer mais uma, eu somo com L de x, observe que L de x eu sei todas as soluções da homogênea. Então, se eu somar todas as soluções da homogênea, mais uma soluçãozinha dessa daqui, eu tenho outra solução dessa daqui. Conclusão, eu só preciso achar uma, aí eu encontro todas. Então, fica o teorema. Então, seja y de p de x uma solução da EDO não homogênea. Uma solução desta EDO, seja y. Teorema. Todas as soluções, não se esqueçam, integrar uma equação diferencial é encontrar todas as soluções da EDO são da forma y de x é igual a y h de x mais y p de x, em que y de h é solução da homogênea. O que é? É solução da homogênea, solução dessa daqui. Mas essa eu sei fazer. Então essas daqui todas eu conheço. Então ficou apenas um problema, encontrar uma particular. Ficou só esse problema. Então, para resolver isso aqui, como eu conheço todas as homogêneas, para resolver isso daqui, basta eu encontrar uma particular. Se eu encontrar uma, eu encontro todas. Por quê? Se eu encontrar essa uma, eu somo com todas da homogênea que eu conheço, nós já sabemos fazer, se tiver duas raízes é daquele jeito, se tiver uma raiz é daquele jeito, se tiver duas raízes complexas é daquele jeito.
somo com essa particular. Acabou. 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 Certo? Então, resumindo o problema, logo, o único problema novo, né? O único problema a ser resolvido é obter umazinha solução particular da LO. Só umazinha. Mas não é fácil. Encontrar uma não é fácil. Então não é tão fácil. Mas, felizmente, nos casos importantes, a gente consegue resolver. Nos casos importantes, a gente consegue. Então, exemplo. Vídeo passado. Vamos pegar aqui, agora vamos passar para número. 3y duas linhas menos 5y mais 8y igual a 30. Eu só preciso de uma particular. Quem que é a particular? Isto é, eu preciso descobrir uma função que na hora que eu jogo aqui dá certo. Qual que é? Nós vimos na aula passada, é a função constante 30 sobre 8. Se eu pego a função constante e derivo duas vezes, dá zero. Se eu pego a função constante e derivo duas vezes, dá zero. Se eu pego a função constante 30 sobre 8, multiplico por 8, sobra quanto? 30. Achei. Obtive essa solução. Vou na homogênea, pego o polinômio do segundo grau, acho as raízes, tenho a expressão geral da solução, somo com 30 sobre 8, está totalmente resolvido. Totalmente resolvido. A questão agora, bem, então o caso, que aqui é uma constante, está resolvido. Agora nós temos que ver outros casos. Outros casos. Bem, eu não vou fazer... Nós vamos fazer só algum, vou escrever uma notinha. O que eu quero fazer é do seno e cosseno, certo? Do seno e cosseno. Mas vamos ver um exemplo assim, bobinho aqui. Vamos ver um exemplo aqui. Parece que eu vi um aqui. Vamos ver um exemplo aqui, certo? Vamos ver um exemplo aqui. Esse chama assim, para encontrar uma particular YPX, tem-se o método de coeficientes a determinar. Eu vou dar um exemplo aqui. Esse método não vai funcionar sempre, não. Vamos ver um exemplo aqui. Y duas linhas, mais 3y, mais 4y, igual a 3x mais 2. Opa! E agora? Aqui não é constante, não tem... Como que eu vou encontrar uma função? Como é que eu vou fazer? Bem, se você fosse chutar uma função, uma solução particular, você acha que tem seno aqui particular? Olha, se eu derivar seno, dá seno, cosseno, aqui é um polinômio, 3x mais c. Esse polinômio tem grau 1. Não é razoável. Não seria razoável que aqui que o y fosse um polinômio. Por quê? Porque quando você deriva polinômio, dá polinômio.
Então, você vai tentar y particular de x um polinômio. Mas um polinômio de que grau? Olha, aqui tem grau 1. Aqui eu derivo o grau abaixo. Aqui o grau abaixo 2 vezes. Eu acho que eu tenho que tentar um polinômio de grau pelo menos 3. Porque se eu derivo 2 vezes, cai para x. Certo? Então, eu tenho que tentar um polinômio de grau 3. Que letras que eu vou usar aqui? Vou usar A3x na 3 mais A2x na 2 mais A1x na 1 mais A0. Um polinômio de terceiro grau. Quando eu derivar uma vez, dá 3A3x2 mais 2A2x mais A1. Quando eu derivar 2 vezes, vai dar 6A3x mais 2A2. Concorda? Essa aqui é a derivada. Agora vamos pegar essas derivadas e jogar aqui e ver o que acontece. Então, eu vou jogar essas derivadas aqui para ver o que acontece. Derivada segunda, 6A3x mais 2A2. Foi isso que deu a derivada segunda. Mais 3 vezes a derivada primeira. 3A3x2 mais 2A2x mais A1. Mais 4 vezes a própria função, que é A3x3 mais A2x2 mais A1x mais A0. Isso tem que dar 3x mais 2. Peguei a derivada segunda do polinômio, pus lá na equação, peguei a derivada primeira, pus aqui, peguei a derivada, peguei a própria polinômio, coloquei aqui, tem que dar 3x mais 2. Vou apagar aqui. Vou apagar aqui. Agora, o que que você faz? Você vai juntar todos os termos de mesmo grau. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou juntar os termos de... Vou pôr o polinômio descendo o grau normal. Então, dá 4A3 x a terceira. Tem mais algum x a terceira aqui? Não. Mais 4A3 x a terceira. Agora vamos pegar os termos que tem A2. Aqui tem um A2. 3 vezes 3, 9. 9A3. 9 aqui, 9. 9A3 x ao quadrado. 9A3 x ao quadrado. Mais... Eu já vou pôr em evidência, tá? Já vou pôr em evidência os termos com x. 9A3 x ao quadrado, 4A2 mais 4A2, isso tudo multiplica o x ao quadrado. Concorda? Acabou, não tem mais x ao quadrado. Mais, agora vamos ver os termos que tem grau 1. 6A3, 6A3, mais 6A2, 6A2, mais 4A1, isso tudo aqui vezes x. Concorda? Os termos que tem x. 6A3, 3 vezes esse 6A2, mais esse daqui 4A1, x. Mais o termo
Agora os termos que estão sozinhos. O que é os termos que estão sozinhos? É o 2 a 2, o 2 a 2, que está sozinho. Vou pôr os termos que estão sozinhos aqui embaixo. Mais os termos que estão sozinhos. 2 a 2 está sozinho, mais 3 a 1, 3 a 1 está sozinho, mais 4 a 0 está sozinho, certo? Acabou. Juntei os termos que tem x3, os termos que tem x2, os termos que tem x e os termos que estão sozinhos. Isso aqui tem que dar quanto? 3x mais 2, que era o que a equação diferencial falava. Aí você tem uma igualdade de polinômios. Quando é que dois polinômios são iguais? Quando os coeficientes relativos à mesma potência são iguais. Então, tem potência 3 aqui? Não. Então, isso aqui tem que ser zero. Daqui você tira, por igualdade de polinômio, que 4 a 3 é igual a zero. Você tira que o A3 é zero. Tem grau 2 aqui? Não. Mas aqui tem grau 2, então isso aqui tem que ser a zero. Então você tem que 9A3 mais 4. Esqueci de pôr